Aqui, bom dia, bom dia. Chegamos aqui, deixa eu ver o que tá aqui. Mais um momento dona de mim aqui. Gente, eu conheci hoje meio sem voz, por causa do frio, não sei aí, mas não tô acostumada com frio não. Bom dia, Aline. Aquela que não tá muito acostumada com frio, tô aqui bem aquecidinha. E hoje a gente vai falar de um tema que fala muito disso, né? Desse calor. Ó, o frio, desculpa. Fala muito desse tema, assim, né? Bom dia, desse calor, né? Desse colo que é a mãe, né? Literalmente, né? A mãe tem aquela coisa do colo, do gostosinho, do quentinho, do quanto é bom, né? A gente tá ali sentindo a presença. E aí, o tema da live, né? Até uma pessoa me mandou aqui a pergunta, o sol, mas eu nem sabia que tinha a ver, né? A questão da minha mãe, o quanto interfere na minha vida, na relação da prosperidade. E sim, tem a ver, porque é um lugar de vida, né? A nossa mãe é o portal, pensa, um portal de vida. Então, quer algo mais próspero, mais abundante do que uma vida. Então, imagina. E aí, a gente acaba entrando também num lugar, muitas vezes, de que parece que o que acontece muitas vezes também, né? A gente quer retribuir a nossa mãe de uma forma tão grandiosa, só que a gente nunca vai conseguir. E dentro da visão sistêmica, quando a gente fala sobre essa retribuição, mas a minha mãe me deu tanta coisa, eu quero dar, devolver, e porque minha mãe me criou. A gente entra no lugar de arrogância, porque é como se eu quisesse dizer assim, eu vou conseguir retribuir para minha mãe, sendo que nunca a gente consegue retribuir algo tão grandioso quanto foi a vida que ela me deu. Então eu nunca vou conseguir ficar nesse lugar. Nós, diante de pai e mãe, somos pequenos, né? Então a gente não consegue. E aí é interessante quando a gente para e pensa que eu nunca vou conseguir retribuir o que meu pai e minha mãe me deu. E aí você entra no lugar de, ok, o que eu faço então de bom com tudo isso que eles me deram? E aqui a gente vai olhar bem para a nossa mãe. Por quê? Porque tudo começa ali na barriga. No momento que nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe, começa esse vínculo de proteção, esse vínculo de amor, esse vínculo de cuidado, de atenção. E lá na barriga da mãe, se naquele momento eu não me sinto cuidada, vista, aceita, eu não sinto, atenção, eu vou nascer e vou para a minha vida com essa busca. E aqui eu tô falando de um lugar que muitas vezes a gente não sente, não é que a mãe não fez. Mas às vezes, dependendo da gestação, é uma gestação mais conturbada por problemas externos. Às vezes é uma mulher que tem uma gestação mais delicada e tá ali, tem que ter aquela fase de repouso. Então, naturalmente, a mãe fica mais preocupada, mais apreensiva, com medo de perder o bebê. Então, todos esses sentimentos vão para o bebê que está sendo gerado e para nós. Então, por que essa questão tem a ver? Então, essa live hoje é muito para a gente olhar com mais profundidade para a nossa história. E aí, talvez descobrir ali o que está travando a sua prosperidade. Lembrando que a nossa mãe é o nosso maior portal de prosperidade, é o ventre, né? Então, você sente que tá fazendo algo que, não sei, eu tô fazendo, mas não sei o que tá acontecendo, então alguma área da minha vida tá travada, certo? Então, essa live é pra você. Se você sente que sua prosperidade tá ali travada em alguma área da sua vida não tá prosperando, o que é prosperidade? É fluir, não só material, dinheiro, mas relacionamentos bons, relacionamento com um parceiro legal, que te respeita, que te valoriza, que tem essa troca, essa reciprocidade,
né? Prosperidade dentro da sua casa, se você mora num lugar confortável, organizado, limpo, seguro, isso é prosperidade, né? Na relação com seus filhos, quem é mãe, que vai estar aqui nessa live, vai assistir depois. A sua relação com seu filho é diretamente ligada à sua relação com a sua mãe. Por quê? Porque a sua relação com a sua mãe já começa lá na relação com a avó. Quando a avó, né, foi gerar, principalmente quando você é mãe de menina, o óvulo que gerou lá a mãe, já da avó vem para você gerar. Então, é muita ligação. Então, sim, começa lá também. E a nossa mãe herda da nossa avó. E aí, vamos começar entendendo o que é prosperidade. Como eu disse, a prosperidade, ela é o quê? É uma energia, é um fluxo, né? É um fluxo, não é só a questão de dinheiro, materialmente falando, como eu disse. Ela é algo muito maior, é algo que flui, é fluidez, é ter saúde, né? Pensa, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não tem uma saúde bacana, não, pra mim, na minha visão, não é prosperidade. É a prosperidade em todas as áreas. Então, saúde, bons relacionamentos, tempo para se cuidar, uma vida alegre, né? Uma vida prazerosa, ter prazer, saber parar para comemorar as pequenas coisas da vida. Ganhou um presente, comemora, agradece. Ai, não precisava. Prosperidade também é receber elogios, saber receber elogios, né? Porque não é só receber, é a gente saber receber. Então, tudo isso é um sinal de que talvez alguma parte da sua vida aí, da sua história, se você não tá com isso tudo aí, alguma parte aí tá pedindo uma reconexão, vamos dizer assim, né? Um reencontro. Então, a mãe como portal da vida, o Bert Hellinger fala, né, dentro da visão sistêmica, que nossa mãe é esse portal da vida, da prosperidade. Então, quem rejeita a mãe, rejeita a própria vida. Mas eu não rejeito minha mãe, mas eu tenho alguns problemas com ela. Exatamente isso. Às vezes a gente rejeita uma parte da nossa mãe. Ontem colocaram aqui na caixinha, como parar de julgar minha mãe? Ela se mete no meu casamento. Minha mãe se intromete na minha vida. Eu mesmo não morando mais com ela, ela quer que eu dê satisfação. Então, tem vários contextos que a gente olha e julga, né? Eu olho pra minha mãe e falo assim, ai, putz, minha mãe tá falando isso, não tem nada a ver. Eu não gosto quando minha mãe fala isso, não aceito isso da minha mãe. Então, eu tô olhando pra minha mãe dizendo que eu não aceito aquela parte dela, que eu não gosto daquilo ali nela. Então, o que acontece? Eu estou rejeitando aquela parte da minha mãe, mesmo que eu não rejeite a minha mãe como um todo. Então, na hora que eu faço esse movimento, eu rejeito a minha mãe. Então, eu rejeito a minha vida. E mesmo quando a gente acha que já superou, às vezes sim, tem mães que tem, né, tem realmente pessoas abusivas e narcisistas. E aí acontece sim da mãe ser uma pessoa narcisista, uma mãe abusiva. E ninguém é obrigado a conviver com ninguém que faz mal, mesmo sendo pai ou mãe. E às vezes a gente teve um problema lá atrás, eu falo, não, por exemplo, na infância, uma pessoa que é adotada, ou que eu tava conversando com a pessoa, e a mãe, né, o pai faleceu, ela era muito pequena, 1 ano e meio, 2 anos, e a mãe foi ser a provedora, certo? Foi trabalhar, trazer as coisas para casa, e ela ficava com a avó. Então, a visão materna que ela tem é da avó. A mãe era a provedora. E a avó, muito rígida. Então, na cabeça dela, tipo, a minha mãe não me cuidou. A minha mãe não quer saber de mim e eu tenho que ficar com a minha avó. E aí ela troca. Colocou toda a família no lugar errado. Porque a mãe foi pro lugar do pai, do provedor, a energia masculina, forte e yang. E a avó, ela foi pensar, era a figura materna que ela tem, sendo que a avó é muito rígida também. Flavinha, que saudade de você, bom dia. E aí, nesse lugar, a mãe perde o quê? Essa conexão
com a filha, esse colo, esse vínculo, esse carinho, esse chamego, como eu falo no Nordeste. Bom dia, Roberto, bom dia, Lília, Taniê, lindeza, bom dia. E olha só o que acontece. Outro dia a gente estava conversando isso lá dentro da confraria, semana passada, na aula. No Hot Seat, que eu chamo de destrave emocional. Como eu peço colo para minha mãe depois de adulta? Ah, mas eu não consigo. E aí é esse colo, esse carinho, esse acolhimento, essa atenção, esse olhar, esse enxergar que a gente sai buscando aí fora. E a gente busca no parceiro, no marido, no namorado, e cobra dele um colo que ele não tem que dar colo. Marido, mulher não dá colo, quem dá colo é mãe. A gente sai cobrando nos clientes essa atenção, esse colo, né? Aí se um cliente não compra de mim, eu fico revoltada, eu fico rejeitada, porque, ai não, porque ele tinha... Eu saio cobrando das pessoas que eu trabalho, das pessoas que eu convivo. Cris, que saudade de você, agora que eu vi que é você, Cris Tatiane. Quando eu vi, eu falei, esse nome só uma Cris. Que saudade de você, Cris, também, meu amor. Vou mandar uma mensagem pra você quando terminar aqui, pra gente conversar e saber como você tá. Tô morrendo de saudade. Então, assim, a mãe, e principalmente vocês que estão aqui na live e são mães, se você não tem essa conexão com a sua mãe gostosinha, legal, resolvida, você vai passar isso pros seus filhos. Principalmente mães de filhas, mulheres, tá? Principalmente. Então, é natural que eu refaça o mesmo caminho que a minha mãe, que provavelmente já tá refazendo o caminho que a minha avó fez, e assim vai. Só que, como diz Bert Helling, a mãe é o portal da vida. Se eu rejeito a minha vida, a prosperidade. A fluidez, a vida é o quê? Expansão, fluidez, gente, vida. Coloca aqui no chat quem tá na live, quando você pensa assim em vida, o que é vida pra você? Quando pensa nessa coisa assim, portal da vida, o que significa pra você? Quem tá na live, escreve aqui pra mim. Quando você pensa nessa palavra, o que vem pra você? Porque assim, às vezes, eu não tenho mais nada com minha mãe, tá tudo bem resolvido. Mas às vezes a gente acha que superou, que não tem nada, que não tem mágoa, que não tem nada disso. Mas muitas vezes, emocionalmente, lá dentro, tem alguma coisa que ainda tá presa, alguma situação, alguma dor antiga. E na maioria das vezes, na nossa infância. Porque o que acontece? Na nossa infância, é quando a gente guarda as nossas memórias, tá? Então, todas as nossas memórias de vida é ali. Eu falo, né, que a nossa infância é o nosso pote de ouro. Nossa criança interior, a nossa essência, quem nós somos, é nosso pote de ouro. Bom dia, Elia. E aí, alguma coisa que tá lá nesse pote de ouro não tá resolvida, a gente não consegue perceber o que é que tá lá. Não consegue ver, perceber isso. Aí fica lá um negócio enrolado, como a gente fala na visão sistêmica, um emaranhado. Pensa num novelo de lã e que eu nem sei como desenrolar. Eu nem sei por que ele tá todo enrolado, quanto mais desenrolar. Só que é preciso ir lá atrás, é um movimento de reconexão com a sua mãe, sim. É a forma que nós nos sentimos vistas, a forma que a gente se sentiu amada ou não amada, querida ou não querida, por ela, pela nossa mãe. Por esse portal de prosperidade, por esse portal de vida que é a nossa mãe. Então, isso influencia diretamente aonde, Sol? A autoestima. Dinheiro, prosperidade financeira também.
na forma que eu me enxergo, no meu merecimento. O que eu acho que eu mereço da vida das pessoas agora na fase adulta é diretamente ligada ao que eu recebi da minha mãe na minha infância. É só da mãe? A maioria é da mãe. Até brinco que tem uma professora minha que ela falava assim, ai, putz, tudo é problema da mãe, né? Eu acho que eu nem queria mais ser mãe, ficava brincando. Porque é nosso primeiro... pensa. Quando a gente tá na barriga da mãe, o primeiro relacionamento que a gente tem na vida é com a mãe, tá lá ligado internamente. A gente precisa dela pra respirar, pra comer, pra tudo. Então, se esse relacionamento, que é o primeiro relacionamento que a gente tem na vida, não é saudável, não é legal, tem alguma coisa, não tem uma aproximação, tem um negocinho assim de distanciamento, imagina como é que vão ser os nossos outros relacionamentos na vida. Se esse primeiro relacionamento que eu tenho na vida, onde eu aprendi a me relacionar, teoricamente, tá? Mesmo que eu não tenha consciência além da bebê, se esse não é bom, os demais não serão, naturalmente. Até que eu resolva esse primeiro relacionamento com a minha mãe. Outra coisa. Eu não consigo um trabalho bacana. Todo o trabalho que eu tenho uma cliente que terceiro trabalho que é demitida da mesma situação em 5 anos. E ela tem cargo de gerência, assim, tipo de coordenação, gerente. Aí vem um superior, CEO lá, contrata ela. Aí, no meio do caminho, muda esse CEO e esse CEO lá não gosta dela e demite dela em 5 anos. Foram 3 empregos assim. Por quê? Problema com a mãe. Ela, como filha mais velha, a mãe tinha que trabalhar, ela cuidava da irmã. Na cabeça dela, e naturalmente, sim, teve que crescer antes do tempo, era injusto, porque ela não podia brincar, porque ela não podia fazer isso, era injusto e a mãe devia pra ela. Então, o que ela faz? Dá um jeito de perder o emprego para a mãe ajudar financeiramente falando. Para ser vista pela mãe. Porque toda vez que perde o emprego, a mãe fica preocupada e vai lá perguntar se ela está precisando de ajuda. Então, enquanto ela não resolver essa situação com a mãe de injustiça, que na cabecinha dela foi injusto, ok? Ninguém tá aqui para dizer que foi certo ou que é errado. Enquanto ela não resolver isso, ela vai sempre fazer isso. Então, o que acontece? Impacta na carreira, no trabalho e no financeiro. Por quê? Porque o primeiro trabalho que nós tivemos na vida foi aonde, gente? Trabalho de parto. Esse é o primeiro trabalho que a gente enfrenta. Vamos dizer assim, que nós enfrentamos. Certo? Então, se esse vínculo com a nossa mãe é rompido, é separado, é se distanciado, eu preciso fazer esse movimento de volta. O que a gente chama muito, né, quando é na questão da infância, existe um movimento interrompido com a mãe. E se existe esse movimento interrompido com a mãe, com a maternagem, tá? A parte da mãe, do apoio, do carinho, do colo, do chameguinho, eu preciso reconectar. Porque senão, eu vou sair cobrando das pessoas. Eu cobro o colo do meu cliente, do namorado, do parceiro, senhor. Esse daí, então, no relacionamento amoroso é onde a gente joga as perebas com força. E a gente acha que ele tem a obrigação de curar. Sendo que ele não tem. A função dele é ali para ser marido, parceiro, namorado. Não mãe nem pai. Então, esse colo, essa atenção, esse reconhecimento. A gente vai por nossa vida, ó, aí assim. Ai, mas eu faço, ninguém reconhece nada. Bando de mal agradecido. Ai, porque eu faço uma aula aqui, tô aqui fazendo a live e ninguém entra nessa live e ninguém reconhece, ninguém compartilha, ninguém comenta. Pô, aí eu fico, ó, buscando reconhecimento dos outros. Se você anda pela sua vida, sempre buscando ser reconhecida. Se eu perguntar aqui, o que você deseja da sua vida? Eu desejo ser reconhecida. Você vê isso aqui. Que ser vista, quero que as pessoas me vejam como referência, não sei o que, não sei o que. E aqui eu não tô dizendo que a gente não olhe e pense, eu quero ser referência como dentro da constelação familiar. Como uma consteladora muito foda. Certo? Mas isso não depende das outras pessoas. Depende de quê? Do meu estudo, de quantas constelações eu faço e dos resultados daquelas pessoas que eu constelo.
e não do que fulana vai dizer. Certo? Quando eu digo os resultados das pessoas que eu constelo, os próprios clientes vão me trazer o feedback. Aquilo é o que me importa. Aquilo é o reconhecimento. Agora, se eu fico buscando, saio aí, que ninguém me vê, essas pessoas não me veem, e precisam me reconhecer, vá lá para trás e resolver isso com a sua mãe. O reconhecimento que você fica buscando, a atenção, os elogios que você busca, fica aí buscando hoje na sua vida, que você não recebeu da sua mãe. Você precisa se reconectar com ela. Só como é que eu faço isso? Minha mãe já faleceu, minha mãe não tá mais aqui. A gente pode fazer assim mesmo. É aqui dentro, é no coração. Assim como sua mãe pode estar hoje viva e sim, ser uma pessoa que você não quer ficar por perto. Existem sim pessoas abusadoras, narcisistas, que fazem mal. E ninguém tem a obrigação de ficar perto não, mesmo sendo mãe e pai. Agora é aqui dentro no meu coração, eu me reconecto, eu aceito ela como é. Porque se eu rejeito o quê? Já dizia Bert Helling, a minha vida. Se eu rejeito minha mãe, que é o portal da vida, a mãe é o portal da vida, e se eu rejeito, eu rejeito a própria vida. Então, ok, mãe, eu não concordo, tenho mágoa, mas eu resolvo, eu decido, eu escolho deixar aqui. E deixar com você o que é seu. Eu aceito você do jeito que você é. E sou grata pelo dom da vida. Ponto. Só é tão difícil. É um processo. Muitas vezes eu preciso fazer isso várias vezes. Repetidas vezes. Quando eu não sei fazer algo, quando eu não sei, não tô acostumada com aquilo, eu preciso sim fazer várias vezes, né? Para que eu consiga aprender. Ninguém nasce sabendo de tudo. Ninguém nasce sabendo de tudo. Então, se eu preciso aprender, eu preciso repetir. Sim. E é um movimento de repetição. Até que eu, aproveitando, a Roberta botou aqui, Sol, quando esses sentimentos de trauma são inconscientes, como fazendo para curar? Precisa entender. Se é inconsciente, eu não sei. Concorda? Então, assim, eu preciso estar disposta a me conhecer. A fazer esse reencontro comigo mesma, aqui dentro, para eu entender. Agora, sim, sentimentos de traumas, eu não sei exatamente o que você quis dizer, Roberta. Talvez, o que acontece? Como é que eu sei? Não dá para saber um sentimento, um trauma que tá no inconsciente. Agora, eu sei um padrão que é nocivo a mim, certo? Um padrão repetitivo que não me faz bem, que eu continuo repetindo. Por exemplo, eu sempre estou num relacionamento com as pessoas que me traem. Eu vivo procrastinando, deixando as minhas coisas para depois e fazendo pelos outros. É ruim para você? Então tem alguma coisa para ser vista. Vamos lá. Eu, por exemplo, eu escuto muito isso. É porque eu vivo procrastinando, eu não consigo fazer isso, só não sei por quê. Certo. Primeiro ponto é aqui, consciente, né? Bem a pergunta que a Roberta falou. Quando é inconsciente, eu não vejo. Então, primeiro ponto. Eu tô procrastinando, sei lá, escrever um livro. Vou chutar aqui. Eu tenho um vocabulário legal? Eu sou uma pessoa que eu leio, eu sei escrever? Sei. Ok. Não é sobre escrita e nem vocabulário, certo? Porque eu sei. Eu tenho mecanismos para escrever esse livro? Tenho um computador, um caderno, não sei o quê? Tenho. Beleza. Eu tenho uma pessoa que pode publicar esse meu livro? Um conhecido, alguém? Já tenho. Ok. Eu tenho vocabulário, eu sei escrever, eu tenho um computador para digitar e eu tenho uma pessoa, um parceiro que vai lá publicar meu livro. O que falta? Nada. Escrever o livro, a pessoa publicar e botar a cara a tapa para vender. Agora, se as outras pessoas vão comprar, tem outro processo. Enfim, marketing, não sei o que e etc. Concorda? Se ainda assim eu não escrevo esse livro, vamos olhar para outra. Aí tem outra coisa aí. Agora, se eu não tenho vocabulário, eu não sei escrever bem, eu acho que eu preciso ainda ler, estudar sobre o assunto. Concorda que não é inconsciente, não é pereba, não é trauma?
é uma competência, uma habilidade que eu preciso aprender. Vou para onde? Estudar, ler mais sobre o assunto para poder ficar apta para escrever bem aquele assunto. Eu não tenho computador, material. O que eu preciso? Comprar aquele computador. Eu não sei quem pode publicar meu livro. Quem são as pessoas que eu preciso conhecer, me conectar, que poderão publicar o meu livro ou me levar a alguém que vai publicar meu livro. Olha como tem passos antes. Agora, se eu tenho tudo isso e ainda assim eu não consigo fazer, aí tem que olhar o inconsciente. Entende? Agora, uma coisa, eu falo na brincadeira, mas é real, eu falo muito isso dentro da confraria. Pereba pra curar, a gente vai ter sempre. Bom dia, Regina. Bom dia, bom treinamento, Lília. Então, ferida pra curar, pereba pra curar, a gente vai ter sempre. Principalmente com a nossa mãe. Bertie Hellig, hoje, 93 anos. Tava lá, tomando a mãe, né, Aline, vida toda. O Bert tem um livro dele que ele fala, né? Aos 93 anos, o Bert Hellig estava tomando a mãe. O que é tomar a mãe? Na visão sistêmica, é esse movimento de honrar, de aceitar a minha mãe como ela é. Imagina aí. O homem criou a constelação familiar. 93 anos fazendo movimento com a mãe. Quem sou eu, Solange, com 45, que descobriu que virou consteladora há 2 anos? Gente, né? Que entrou no autoconhecimento há 8. Pensa. Então, assim, sempre vai ter. Só que o que eu escolho olhar? Como é que eu escolho sair disso daí? E aí só minha mãe já faleceu, minha mãe não tá mais viva. A gente faz o mesmo movimento. Porque a pessoa não precisa estar na sua frente. O movimento é o de sol no coração, energeticamente e sistemicamente falando. Então, é a mesma coisa. Às vezes a mãe, eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente fez um movimento e ela foi adotada. Ela nem sabe quem é a mãe biológica. Mas precisou o quê? Incluir. Não pode se excluir nada do nosso sistema familiar, nada e nem ninguém. Às vezes você tem, por exemplo, o irmão por parte de pai, né? Seus pais se separaram e você tem novos irmãos. Aí você fala, a pessoa fala, você tem quantos irmãos? Tem uma irmã. Aí uma irmã é do pai e da mãe. Você tem mais 2 do... Exclui. Não se faz isso. Quando a gente exclui algo ou alguém no nosso sistema familiar, alguém ou algo vai para aquele lugar. E o que isso acontece? A gente precisa estar no nosso lugar. O nosso sistema familiar, todo mundo precisa ter o seu lugar. E no nosso coração, não necessariamente na nossa vida. Tem uma frase que fala assim: quando todos do nosso sistema familiar estão nos seus lugares, temos paz no nosso coração. Algo desse tipo, não sei se eu falei exatamente igual. Então é nesse lugar. Então, voltando aqui para a questão da nossa mãe. Só aconteceu alguma coisa, eu briguei com a minha mãe, eu não conheço minha mãe, enfim, eu não falo com a minha mãe e tal. Movimento interrompido. A minha infância, minha mãe não me cuidou, eu fui criada pela minha avó. Ou eu nem conheci minha mãe faleceu quando eu era muito criança, ou no parto, enfim. É um movimento interrompido que a gente chama. Mas eu preciso voltar para esse lugar, para esse colo, para esse chameguinho da minha mãe. Tomar ele, me preencher, me abastecer, para eu não sair pela vida buscando colo, afeto, carinho de mãe nas pessoas, nos clientes, no dinheiro, por exemplo. Porque aí eu vou nessa falta. Preciso. Tem algo que eu preciso, tem algo que eu preciso, tem algo que eu preciso. Nunca é o suficiente. Sabe aquela coisa assim, eu faço, mas nunca tá bom. Tem uma vida confortável, um relacionamento legal, um emprego legal, mas não tá satisfeito. Essa não satisfação, essa sensação de que nada presta, que não tá bom, que ainda falta... lá atrás com a mãe, leite materno, literalmente, nutrição materna. Você precisa se nutrir da sua mãe. Só que tem um outro ponto. A gente vai lá na mãe e agora como adulta, quem é que vai dar essa nutrição? Você.
Você vai lá, resolve a situação com a mãe, né? Os BO com a mãe, faz esse movimento de volta. Bom dia, Nayara. Faz esse movimento de volta e depois é assim, ó, agora eu sou adulta. E essa nutrição é o que vou me dar. Então, eu vou fazer o meu dinheiro, eu vou me dar carinho, eu vou me dar amor. Eu não vou sair igual uma doida carente nos relacionamentos, querendo que a pessoa me dê colo, sendo que eu posso me dar esse colo. E como é que se dá um colo? Olhando pro espelho, lhe admirando, tomando um banho devagar, tomando um café com gosto. Cuidando do seu corpo físico, fazendo exercício físico, fazendo o seu momento de oração, de conexão, respirando. A gente se dá amor e carinho assim. Então, a forma que eu me sinto vista pelas pessoas, né? Muitas vezes, ou não vista, né? É exatamente isso. É porque eu não me senti vista ou minha mãe me via, sei lá, minha mãe me via como uma pessoa que não sabe fazer nada. Eu trago isso pra mim. Influencia diretamente na nossa autoestima, no merecimento. A forma que a gente recebe da vida, ó, é o portal de prosperidade. Então, eu preciso o quê? Resolver esses paranauê com a minha mãe. Resolver aqui dentro. Voltar pra lá, me conectar com a minha mãe. Tomar tudo que eu posso dela no sentido da vida. Tomar a vida que ela me deu. Com honra, com gratidão. Me encher para eu poder receber da vida. E quando eu falo da vida, é das pessoas, as oportunidades, os elogios, o dinheiro, o amor, o carinho nos relacionamentos, os elogios dos clientes, o reconhecimento sobre o meu trabalho, sobre a profissional que eu sou. Mas eu preciso primeiro resolver lá atrás. E aí, como a Roberta falou, e quando é inconsciente? Olha para a tua vida. Qual a área da sua vida que não tem prosperidade? Lembrando que a prosperidade é um conceito de quê? De fluidez, tá? A prosperidade é algo que flui, algo bom. Então, a minha saúde tá toda cagada. Não tá com prosperidade na saúde. Meus relacionamentos, meu Deus do céu. Tô com a conta bancária sem dinheiro, cheia de dívida ou não sobra pra nada. Então, é olhar para qual área da sua vida precisa de uma reconexão, do reencontro com você e com a sua mãe, com aquele portal de prosperidade que é a nossa mãe. É de onde vem tudo. Ó, a Roberta botou, no meu caso, é literalmente na área financeira. Ó, também trazendo frase de Bert, né? O dinheiro... Ele fala que o dinheiro é o leite do adulto, vamos dizer assim, certo? Então, pensa lá, ó, eu não tive nutrição materna. Leite no sentido, ó, pensa, não é só, só mamei 1 mês, eu mamei 2 anos. Eu mamei 2 anos e meio, colada na minha mãe. E quando se separou, foi a ruptura horrível pra mim. Mas, ó, não é esse fato. Se eu não me sentir nutrida de carinho, de atenção pela minha mãe... Quando chega na fase adulta, eu começo a querer isso lá da mamãe. Então, eu fico esperando que a minha mãe traga esse leite materno, nessa nutrição, e eu não faço meu dinheiro. E eu não faço por quê? Porque eu não faço para que a minha mãe venha e me dê. A minha mãe não é mais viva. Exatamente. Ou é viva. Exatamente igual. Você fica esperando que ela te dê. Então, você caga toda a sua vida financeira. Você não faz dinheiro, você faz e não vê a cor do dinheiro, fica cheio de dívida. Porque você tá esperando sua mãe vir nutrir você. Você tá esperando sua mãe vir te dar. Só que você, como adulta, a mãe não tem mais que lhe dar. Absolutamente nada. Nesse sentido. E aí, mesmo que hoje você reconecte, às vezes a gente pensa, mas ok, eu falo com a minha mãe, mas é o problema lá da infância. É aquele buraco que precisa ser resgatado, que precisa ser preenchido. Vamos supor, a gente tem um potinho da fase adulta ou da fase da infância, certo? Aqui na fase adulta eu posso me relacionar com a minha mãe e na minha consciência tá tudo ok. Mas esse potinho aqui da fase da infância tá vazio.
Ou porque eu realmente não tive, ou porque eu não consegui perceber a forma que a mamãe me deu, né? Porque às vezes, por exemplo, minha mãe não é de falar eu te amo, mas minha mãe é de chegar em casa e tava minha roupa passada em cima da minha cama, de atos de serviço. Então é a forma dela dizer que me ama, tá? Então é isso. A Roberta botou, só na área financeira, as outras estão ótimo. Ok, então por que você ainda espera a sua mãe trazer dinheiro pra você, sabe? Ó, a Aline botou, mamei 7 meses, é a que mais mamei dos meus irmãos. Minha mãe disse que amamentou pouco tempo porque ela tinha pouco leite, mas hoje sou consciente disso, não consigo acessar a minha criança. Pronto, primeiro ponto. Se você não consegue ir lá na sua criança, Roberta, porque não é a criança em si, né? É a sua infância. Só eu não consigo. Alguma coisa de errado você tá fazendo. Eu não gosto de usar a palavra errado ou certo, tá? Mas alguma coisa que não existe. Existe que funciona pra mim e que funciona pra você. Então, você tá fazendo alguma coisa que não funciona pra você. E não necessariamente na hora da meditação da criança ou na meditação com você. Ah, eu não consigo acessar a criança. Uma pergunta aqui bem pra Roberta. Roberta, você tem tempo pra você? Você sai e compra algo pra você? Você curte um momento com você, sabe? Não, hoje eu vou sair e vou tomar um café sozinha. Hoje eu vou acordar mais cedo e vou fazer meu momento ali de oração e não quero pensar em ninguém. Vou me priorizar. Você se prioriza? Escreve aqui pra mim, Roberta. Nayara eu também tive. Eu mamei até 2 anos e meio. Ó, Nayara colocou aqui. No meu caso, Sol, eu tive demais atenção e amamentação e tenho dificuldade na área financeira. Toda dívida, certo? Toda dívida financeira esconde uma dívida emocional. Então, assim, quem você acha que ainda lhe deve? É sua mãe? Quem é? Às vezes não é a mãe. Ou, minha mãe me deu tanto. Como foi essa ruptura? Minha mãe me deu tanto, eu não tô acostumada a fazer por mim. Eu quero que minha mãe continue me dando. Então, cada pessoa tem um conceito, certo? O Roberto colocou assim, tenho. Na parte da manhã eu fico muito sozinha, sempre tenho meus momentos. Eu medito todos os dias e faço tudo por mim. Se você faz com presença, então, perceber. Assim, ó. A criança interior é o nosso pote de ouro. Mas a criança interior não é a nossa salvação. Como você espera? Como você vai nesse movimento? Se você vai na ânsia, sabe, naquela pegada, não, eu vou lá e ela vai me dar a solução dos meus problemas. Você tem que me dizer. Então, tudo é percepção. E é prática. Como eu comecei essa live aqui falando, tem coisa que eu não sei fazer, eu preciso continuar praticando. Eu preciso continuar praticando. Roberta, aí eu não sei, né? Cada um, eu não consigo, eu tô falando aqui pela minha experiência de vida comigo, pelos meus acessos e pelos acessos que os meus clientes têm, tá? Quando eu tô ali direcionando um cliente dentro de uma sessão ou na própria confraria que eu levo as meninas também, às vezes, né? Dependendo do movimento. Então, eu não consigo dizer, não dá pra falar exatamente, por quê? Agora sim, se não consegue acessar a criança, provavelmente vai ficar lá no inconsciente coisas que você tá repetindo. Então, assim, que eu posso lhe dizer por experiência, pratica mais, escreve. A escrita tem um poder muito grande. Muitas vezes o que tá aqui na nossa cabeça a gente não consegue internalizar e na escrita a gente consegue, né? Deixa eu ver o que a Nayara botou aqui. Não tô conseguindo subir o comentário da Nayara. Eu não tô conseguindo subir aqui. Peraí, acho que agora foi. Acho que sempre que quis alguém fizesse por mim. Exato. Porque sua mãe fez demais. E aí, quando chega na fase adulta, eu quero que alguém continue fazendo por mim. Então, eu quero me relacionar com aquele cara que tem dinheiro, que tem uma condição financeira, porque ele vai me, sabe? Porque eu quero que ele me dê. E não falando sobre interesse financeiro, mas é uma segurança. Que seja bem resolvido, que cuide de mim. E aí, o que é que acontece às vezes na relação? A gente sobrecarrega o outro. Porque o parceiro, ele só precisa fazer o quê? O que é um parceiro? Vamos combinar, gente?
Relacionamento é parceria, 50% eu, 50% ele. É carinho, companheirismo, construção de uma família, um sexo gostoso, vamos combinar, né? Uma companhia legal. Ele não tem que ficar dando colo. Colo é a sua mãe. Se o parceiro, o namorado começa a querer dar colo, vai virar mãe, vai virar pai, acabou o tesão, acabou tudo, acabou o relacionamento. Do mesmo jeito que nós não temos que dar colo para marido e namorado nenhum. Esse colo é da mãe. Quem dá colo é mãe e pai. Principalmente mãe, né? Porque a gente lá aqui, ó, no colo, ó, no peito, vem da amamentação. O que é que veio a coisa colo? Ó, amamentação. O que é colo? Colo é essa parte aqui nossa. Bebê vem pra cá, fica no colo. É daí que vem o colo. Então, o colo vem ligado com segurança, aquele lugar quentinho, seguro, onde eu sei que tem alguém ali me protegendo, me nutrindo, me dando carinho, me segurando, né? Roberto, então, você fala, eu faço isso todo dia 2 anos, mas eu só fiquei sabendo que acessar a criança há pouco tempo. Então, é isso. Entendeu? É isso. Acho que é a prática, exato, é praticar e sair desse cabeção. Eu não consigo acessar, eu tenho que acessar. Quando a gente olha demais para algo, a gente afasta. Efeito Zenão, que a gente chama, né? O efeito Zenão. A gente olha, afasta a partícula. É igual assim, eu preciso fazer dinheiro, Você não vai fazer. Preciso de um relacionamento. Você não vai ter. Ou se aparecer, vai ser só aquelas figuras que não presta. A carência vai sugar só os lixos. Exatamente, né, Nayara? Exato. Então, aí o que a gente faz? Só entender que agora eu sou adulta. Não preciso de ninguém. Eu que vou me nutrir, né? Então, o que acontece? Vamos pensar assim, quais são os efeitos, Sol, dessa reconexão com a minha mãe, com a reconciliação com a minha mãe? Quando eu honro a minha mãe exatamente como ela é, como ela foi, quando eu paro de exigir dela um padrão, porque eu quero... Não, porque eu queria que minha mãe fizesse assim, O que eu paro de exigir essa salvação dela, o que eu faço? Eu saio do lugar de filha ferida, de menina ferida, e eu vou pra onde? Pra uma mulher curada, inteira, preenchida, pro meu lugar. Eu ocupo o meu lugar e eu olho pra minha mãe e falo, mãe, muito obrigado pela essa vida que você me deu. Eu vou fazer algo de muito bom com ela agora, porque eu posso me nutrir. Eu já sei como me nutrir. E aí, meu amor, eu não espero mais que ninguém venha me dar, como Nayara falou. Eu não fico mais pensando no que minha mãe não me deu. Porque aí, quando eu tomo esse poder, como eu falo muito, né? Quando eu entendo que eu sou dona e proprietária da minha vida, aí a prosperidade vem. Porque eu abro esse portal. A mãe é o portal da vida. Se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito minha vida. Se eu aceito a minha mãe do jeito que ela é, aceitar no coração, como eu tô dizendo. Ninguém tá aqui pra dizer que fulana fez um errado, certo, que fulana é narcisista, e enfim, que é legal, tá? Abusivo e que é ok. Quando eu aceito a minha mãe do jeito que ela é, com tudo que ela me deu, ou com tudo que ela não me deu. E outra coisa muito importante, às vezes a gente fala assim, porque minha mãe não me deu. Gente, pensa assim, a minha mãe me deu os 100% que ela tinha, que ela podia dar. Mas minha mãe disse o quê? Às vezes, a tua mãe te deu o 100% do vazio dela. Olha como é muito. Que já não recebeu da avó. Então, quando você olha assim para sua mãe e fala assim, mãe, muito obrigada por tudo que você me deu. Mesmo que tenha sido 0, você me deu o máximo do seu 0. Mesmo que você não tivesse nutrida aí dentro, tivesse vazia, você me deu esse vazio. Então é muito. Lembra lá daquela parábola da mulher lá, que joga o perfume lá, caríssimo, nos pés de Jesus? E todo mundo critica. E ele fala, ela deu
o melhor que ela tinha e tudo que ela tinha. E Jesus enaltece aquela mulher e faz o quê? Dá pra ela tudo aquilo que os outros estavam querendo. Então é mais ou menos isso. Quando eu entendo que a minha mãe me deu o máximo que ela podia me dar, dentro do que ela tinha. E se ela não me deu nada, ela deu... É que ela não tinha nada, ela deu os 100% do nada dela. E eu digo, mãe, obrigada. Por mesmo que a senhora não tenha, né? Não tenha tido, você me deu o que podia. O máximo que podia. Eu me abro para a vida, para a prosperidade. Bateu aí, né, Roberta? Bateu aí. E é isso, é na hora que essa prosperidade começa a fluir. Então, assim, por que só começa a fluir? Porque eu deixo de resistir à vida. Quando eu tenho um movimento interrompido com a mãe, quando eu critico minha mãe, o que é que eu tô fazendo? Se eu não aceito esse portal da prosperidade, essa vida que veio da minha mãe, eu tô resistindo à minha vida. Ó, eu faço uma barreira, uma força, eu tô resistindo aqui. Quando eu solto, quando eu quebro essa barreira, paro de resistir à vida, sabe, um tubo? Quando você liga uma torneira que a água faz... É isso que eu faço. Eu abro a torneira da minha vida e a prosperidade flui. Então, se você quer, né? Ai, tem uma parte da minha vida tá ali interrompido e tá ali e eu não consigo, e eu não consigo, eu não consigo. Quem tá aqui nessa live? Eu não sei se a Aline tá aqui. A Aline, você ainda tá aqui? Acho que a Aline tá aqui. Sol, eu quero fazer esse movimento de reconexão comigo, com a minha mãe, com esse portal da prosperidade que é a minha vida. Quero receber a minha mãe como ela é. Até para quem é mãe, para que eu possa passar isso para os meus filhos, principalmente se tem filha mulher. E entender que eu não preciso mais esperar por ninguém para trazer nada que eu preciso. Vou fazer esse movimento de volta com a minha mãe, vou lá tomar tudo que é dela. E tirar, né? E abrir a torneira, né? Parar de resistir à minha vida, abrir a torneira da prosperidade. Eu te convido a dia 5 de maio, numa segunda-feira, às 19 horas, para o workshop que eu vou fazer. Filha curada, mulher próspera. Preciso curar essa menina lá da relação com a mãe para que eu abra a vida, a prosperidade na minha vida. E eu senti muito de fazer esse workshop. Esse mês foi uma coisa muito da mãe. Inclusive, sábado é aniversário da minha mãe, eu tô longe da minha mãe. E foi um movimento muito forte esse mês de saudade da minha mãe. E eu falei, eu ia fazer outra coisa. Eu falei, vou fazer esse workshop. Exatamente pra gente olhar pra isso. 1h30 de movimento sistêmico, de prática, pouquíssima teoria, por apenas R$56. 56 por quê, Sol? Porque foi o ano que minha mãe nasceu. E me veio isso. E é assim que a gente honra pai e mãe. Minha mãe teve uma vida difícil. A minha mãe teve que trabalhar. Eu não fiquei com a minha mãe, ficava com meus irmãos. Mas é assim que eu escolho honrar a minha mãe. E sair quebrada de uma vez por todas. Todo o ciclo de escassez da minha família, da minha linhagem materna. Que foi muito de força no braço, de viver sozinha. Aquela mulher maravilha que eu dou conta que eu não preciso de homem pra nada. De ter relacionamentos de muita traição, de muita violência. E é assim que eu escolho romper isso e prosperar. Honrando minha mãe desse jeito. Então é nesse lugar. Roberta falou, Sol, como é que eu sei estar inconsciente? É isso. É fazendo diferente. É quebrando. É dizendo assim, eu mereço, eu me abro. Então se você escolhe... Tem aqui no feed, tem já um post, escreve a palavra portal, que você vai receber o link. Ou escreve aqui na live, manda pra mim o direct. Dia 5/5, às 19 horas. Roberta, já pode, eu te chamo. Eu não sei se a Aline tá mais aqui, acho que não. Mas lá no feed tem a gente já fez um post, tá lá. É só escrever a palavra portal, que eu mando o link pra você. E não vai, gente, vai ser pouquíssima teoria, 1h30 de prática, de reconexão. A gente vai fazer esse movimento de volta e puxar. É literalmente curar essa filha que tá ali ferida para se tornar mulher inteira e próspera. É isso que a gente vai fazer no workshop dia 5/5.
Então eu convido todas vocês, deixa eu pegar aqui uma cartinha que estava ali longe. Escreve aqui pra mim, essa live se fez sentido pra você. O que é que fez sentido, né? Por que que fez sentido? O que é que foi de maior insight que você teve aqui? Hoje, vamos pegar a nossa cartinha do dia, né? Nessa quinta-feira. Deixa eu ver que aqui... Gente, caiu aqui duas. Então, eu vou receber. Tranquilo, Rô? Vamos lá. O amor é o meu mestre. Pense em alguém que você ama profundamente. Peça ao amor que lhe mostre como fazer essa relação mais doce e carinhosa. Olha só. Clareza, Nay. Nay, ó, já te espero no workshop pra gente fazer, pra você se suprir aí, pra você não ficar esperando mais que as pessoas lhe tragam e ninguém salve. Porque a gente vai fazer um movimento de nutrição interna. Eu preciso me nutrir. Olha só essa carta, gente. Pense em alguém que ama profundamente. Peça ao amor que lhe mostre como fazer essa relação mais doce e carinhosa. Pensa na sua mãe. Pensa nela e pensa nisso, ó. Como é que eu posso fazer essa relação com a minha mãe mais doce e carinhosa? É nesse lugar. Então, beijo grande. Gratidão a todo mundo que tá aqui. Espero vocês. Próxima quinta, aqui a gente vai continuar trazendo esse tema. E dia 5/5 no workshop, todo mundo, 1h30 de muita prática, muita vivência pra gente se nutrir, se suprir e parar de esperar dos outros. E assim abrir o fluxo da prosperidade na nossa vida. Combinado? Beijo grande, que a gente faça dessa quinta-feira a melhor de nossas vidas até agora.